Boa tarde. Hoje é dia 25 de agosto de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais e os alunos que estão presentes hoje são eles: o Elias, a Natália, Ana Cláudia, Ana Alice, Nicole Daiane, a Nicole Ferraz, a Maísa, a Viviane, a Gabriele e a Valentina. E essa aula é gravada, postada no canal do YouTube, youtube.com/Ricardo Henke, onde os alunos que estão frequentes hoje... Não é baixar, é desligar ou entregar para mim. O celular não pode usar na hora da aula. Continuando o que eu estava falando, essa aula é gravada, postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde essa aula vai ser enviada aos meus alunos que estão presentes e o aluno que faltou, onde o aluno que faltou deve fazer as atividades e realizar os registros e completar seu aprendizado. E o aluno que está aqui pode rever em caso de dúvida. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática, volume 1, relacionado ao segundo bimestre. O material é enviado aos meus alunos através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando continuidade, então, lá na página 43, fala sobre a situação aprendizagem 2. Lá fala assim: as diferentes representações dos números racionais são abordados na situação aprendizagem 2. Ontem a gente já fez a primeira aula sobre essa situação aprendizagem e hoje a gente vai dar continuidade. O material, a habilidade é o EF06MA09, objetos de conhecimento, frações, significado, parte de um todo, quociente, equivalência, comparação, cálculo da fração de um número natural, seja ela adição e subtração de frações. Então, continuando, lá na página 46, atividade 1, números racionais, as diferentes representações. Nós vamos dar continuidade. Fizemos 1.1 ontem, hoje a gente continua no 1.2. Analise a imagem a seguir e circule os números racionais que podem ser utilizados para representar a parte da figura colorida. E aí? Hoje é dia 26, né? 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Não, você já foi ontem. 25. Ferraz, fala para mim, qual desses números aí representa essa imagem, a parte colorida em relação à parte toda? Qual a parte colorida? Vai ser um de cada vez, professor? Um de cada vez. A parte colorida em relação à parte toda. Você vai escolher uma... 5 traço 5 décimos. Opa, não era para aparecer aquele ainda. Vou pegar minha caneta. A Nicole falou que os 5 décimos é uma fração que representa. Realmente é mesmo. Escolhe um colega para falar outro. Viviane, tem mais algum? Sim, tem 2 em cima. Tem mais 2, mas você vai falar só um. Fala qual? 1/2. Como que eu leio 1/2? Quem sabe ele fala? 2? Não. Como que eu falo? Metade ou meio, tá bom? Escolhe um colega. Vamos. Analice. Qual é o próximo? 0,5. Escolhe alguém, Analice. Quem? Elias. Elias, tem mais algum ali que dá para falar que representa? 0,2 representa, sim ou não? Não. Tem mais algum que representa? 5 traço 2?
Não, 2 quintos? 2 quintos representa? Não. Tem mais algum que representa? Você acha que tem mais algum que representa? Você acha que não? Isso, não tem mais. É só esses, tá? É só esses 3. Muito bem. Então aqui, um jeito de a gente ter certeza é, do grosso modo, fazer ele do jeito que ele está exposto aqui. Essa figura foi dividida em quantas partes iguais? 5. Não, olhe melhor. Essa figura foi dividida ela inteira em quantas partes iguais? 10 partes. Ela foi dividida em 10 partes. Quantas partes delas foram pintadas? 5. Essa é a primeira fração original dela. 5 décimos. E para eu achar em decimal, eu só divido a parte de cima pela de. Então, 5 dividido por 10, na tabuada do 10. Quem vezes 10 chega perto do 5 sem passar? 0. 2 vai dar 20, vai passar. Vocês estão multiplicando pelo 5. É tabuada do 10. 0 vezes 10 dá 0. 5 que tira 0, 5. Tem alguém para baixar? Não. Eu ponho uma vírgula, automaticamente aparece um 0 aqui. Quantos vezes 10? 5. 5 vezes 10 dá 50. 0 que tira 0, 0. 5 que tira 5, 0. Ó, em forma decimal. Então, realmente, os 5 décimos e o 0,5 representam. Mas por que o meio representa? Quem sabe me dizer o porquê? A metade da figura foi pintada, né? Mas se eu não apresentasse para vocês a figura e só apresentasse isso aqui para vocês, 5 décimos é a original. Eu vou fazer frações equivalentes. Existem quantas frações equivalentes na opinião de vocês? A uma fração. Existem quantas? Uma só? Não. Mais. Várias. Mas várias quantas? Infinitas. Para eu achar uma fração equivalente, é só eu pegar essa fração, nós vimos isso ontem, multiplicar o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Se eu colocar o 2 em cima e o 2 embaixo, 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes 10 dá? Aí, achei uma fração equivalente. Qualquer número que eu coloque ali e multiplicar vai dar frações equivalentes. Ah, também posso achar dividindo. Então vamos lá. Pensa o número que dá para dividir o de cima e o de baixo. Pelo mesmo número. 2. O 5 dividido por 2. Não dá. Então 2 não deu. 1. Tá. 5 dividido por 1. 5. 10 dividido por 1. Deu a mesma fração. Então eu posso dividir por qualquer número menos o 1, porque senão vai dar a mesma coisa. Então pensa outro número aí que dá para dividir, tanto 5 quanto 10. 3. O 5 dá para dividir por 3? Não, o 10 também não. 4? O 10 não dá para dividir por 4, o 5 também não. O 5? Quem falou o 5? Vamos tentar o 5? Vamos tentar o 5? 5 dividido por 5. 1. 10 dividido por 5. 2. Ó! Achou uma aqui, ó. Meio. Oi. Não dá pra dividir pelos números primos? Isso, viu, Valentina. Parabéns. Quase. Viu, Valentina? Parabéns. O ideal é você dividir sempre pelos números primos. Quando você divide pelos números primos, você tem certeza que você vai chegar na fração irredutível. Fração irredutível é aquela que não dá para reduzir mais. Então, olha aqui, meio. Ah, 2 quintos é uma fração equivalente? É só eu pensar assim, para dar 2 em cima, eu tinha que dividir o 5 por quem? E teria que ir o mesmo número, então não deu. 4 décimos, também não deu. Então, as únicas 3 que é responsável ali é essas 3 aí, ó. Eu vou fazer sem os meus rabiscos para ficar mais bonitinho. Quer ver, ó, que chique, ó. 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 Viu como eu faço o círculo bem redondinho? Ó.
Próximo. Quais critérios você utilizou para circular os números acima? Pelo amor de Deus, ninguém vai responder aí fazendo uma bolinha com o lápis. Não é esse critério. Não é o critério como você fez o círculo. É por que você escolheu aqueles números. Pode falar. Porque tem duas frações equivalentes. E o 0,5, o que ele é? É o resultado decimal de qualquer uma fração equivalente. Porque, 5 dividido por 10 não deu 0,5? E 1 dividido por 2? Não. 1 dividido por 2? 0,5. Qualquer fração equivalente, a hora que se divide, vai dar mesmo decimal. Tá? Os dois ali, se você dividir, dá 0,5. Então, aqui uma resposta pessoal, né? Resposta pessoal, mas podemos observar que são frações equivalentes à metade de um inteiro. Então 5 décimos é a mesma coisa que a metade de um inteiro. E as duas frações, quando eu divido de cima pelo de baixo, as duas sempre vai dar 0,5. Tá bom? Tem a letra B? Tem. Letra B. Os números, como que eu leio essa fração? Metade. Metade ou meio, tá? 1 sobre 2 é certo falar também, mas a gente lê meio, tá bom? Os números meio e 0,5 são diferentes? Vocês acham que são diferentes? Não, porque um é a representação do outro na outra forma. Um representa na forma fracionária e o outro na forma decimal, tá? Um é a representação do outro. Qual parte do inteiro esses números representam? De uma maçã inteira, meio, representa qual parte? Metade. Quem falou metade? Muito bem. Se chega lá na quitanda, você não vai falar, me vê 1 sobre 2 de uma melancia. Você não vai falar, me vê 0,5 da melancia. Você vai falar, me vê a metade da melancia, né? E não sei se vocês gostam, mas melancia é muito bom, não? Isso. Não são diferentes. Essa é a primeira resposta. Não são diferentes. Os dois representam o mesmo número, ou seja, a metade. São duas diferentes formas de representação. São duas diferentes formas de representação. Uma na representação decimal e outra na representação fracionária. Vou apertar pausa aqui para vocês fazerem o registro. Próximo. Ainda na página 46, exercício 1.3. Observe os seguintes números decimais. 0,6. Eu não leio 0,6. 0,6 quando eu estou ditando o número. Como que eu leio ele? 6 décimos. Ou seja, e essa fração, como que eu leio essa fração? 6 décimos. 6 sobre 10, né? É uma fração que tem o 6 em cima e o 10 embaixo. Então os dois se lê 6 décimos. E aquele ali, eu não leio 0,85. Como que é o correto falar? 85 centésimos. 85 centésimos. Ou seja, 85 sobre 100. Que é a hora que eu vou ler essa fração. Eu posso ler 85% ou 85 centésimos. O correto é ler 85 centésimos. E o 2,47, o que está antes da vírgula, o que está para a esquerda da vírgula, a gente chama de inteiro. Se for mais de um, a gente lê no plural, inteiros. Se for um, eu falo um inteiro e tantos décimos, ou centésimos, ou milésimos. Então, como que eu leio 2,47? Eu leio 2 inteiros e 47 centésimos. E aquele 0,023? 23 milésimos. Por que não seria 23 centésimos e 23 milésimos? Porque é sobre 1. Porque tem 3 casas depois da vírgula. Então, quando tem uma casa depois da vírgula, é décimos.
Quando tem 2 casas depois da vírgula, centésimos. Quando tem 3 casas depois da vírgula, milésimos. Ó, eu esqueci de falar aqui. Tá vendo 2 inteiros e 47 centésimos? Olha a fração como que fica. 247 centésimos. Então, essa fração, você lê 247 centésimos. Mas o número, você lê 2 inteiros e 47 centésimos. Deve falar, professor, mas isso aí não dá para associar dinheiro. Dá. Se você tem 247 centavos, nem existe mais aquela moedinha de 1 centavo, sabe? Você tem 247 moedinhas daquela. Você vai trocar esse dinheiro. Você vai ficar com quantos reais? 2 reais, porque 200 moedinhas não dá 2 reais. Cada 100 moedinhas é 1 real, não é? Então, 2 reais e 47 centavos. Então, faz sentido, tá? Quando a parte de cima da fração, presta atenção, quando a parte de cima da fração é menor do que a parte de baixo, eu sei que eu não vou ter nenhum inteiro. Se a parte de cima for maior, cadê minha caneta? Achei. Se a parte de cima for maior do que a parte de baixo, eu tenho certeza que vai dar alguns inteiros e pode ser que dê vírgula depois do inteiro, tá bom? E aqui, que nem nós já falamos, 0,023, a gente lê 23 milésimos, ou seja, 23 sobre 1000 a fração, tá bom? Agora vem aqui, representação decimal, 0,8. O Elias foi o último a resolver já hoje. Elias, escolhe um colega. A Daiane. 0,8. Se serve de auxílio, veja aqui. Esse exemplo. 0,6 se lê 6 décimos. E o 0,8? 8 décimos. Por que 8 décimos? Porque só tem uma casa depois da vírgula. Então você fala o número e completa com a palavra décimos. E a fração? Como que ficaria a fração desse 8 décimos? Quem em cima, quem embaixo? 8 em cima. O 8 em cima. 0 embaixo. Quem? 0. 0 embaixo? Não. Porque ninguém pode ser dividido por 0. 10? Ah, 10. É o 10. Muito bem. 8 décimos. Muito bom. 8 décimos se lê e a representação fracionária é 8 sobre 10. Opa, subiu a outra. Tomara que ninguém tenha visto. Escolhe alguém aí, Daiane. Maísa, o seu é difícil, Maísa. Mas vamos lá. Maísa, para cada vírgula, são chamados de inteiros. Quantos inteiros tem o 1,3? Olha aqui, ó. Quantos inteiros tem? 1. Muito bem. Então eu tenho 1 inteiro. É plural ou inteiro? Ou é inteiros? É inteiro ou inteiros? Inteiro, porque é somente 1 inteiro. E esse número aqui, como que eu leio? Oi? Que número que é ele? Esse daqui, ó. Só esse. 3. Quantas casinhas tem depois da vírgula? Quantos números tem depois da vírgula? Só tem um número, né? E quando só tem um número, eu leio décimos, centésimos ou milésimos? Olha aqui. Esse tem uma casinha. Como que eu leio daí? Isso. Então é 1 inteiro e 3. Aí é no plural, 3 décimos. 3 décimos. Certo? Como que fica a fração será, Maísa? Ah, esse eu não ensinei vocês, então preste bem atenção. A fração é o seguinte, tem um truque aqui. Preste bem atenção no truque, vocês nunca mais erram. Tem uma história. Essa vez não vai ter muita história, não. Você vai colocar o número em cima sem a vírgula. Que número que dá o 1,3 sem a vírgula? 13. Quantos? 13. Muito bem. Aí, você vai dividir por 1 e você vai pôr quanto zero
a quantidade de casa que tem depois da vírgula. Quantas casas tem depois da vírgula? 1,3. Quantas casas? Uma. Então você vai pôr quanto zero aqui? 1. Pronto. Viu? Esse é o truque. Escreve o número normal, põe o 1 embaixo, aí você vai lá e conta. Ah, tem 5 casas depois da vírgula. Você vai pôr 5 zero depois do 1. Tá bom? Esse é o truque. Vamos ver se vocês entenderam. O próximo, vamos ver se entenderam. Escolhe alguém, Maísa. Que não foi ainda. Quem? Analista já foi? Escolhe outro. Já fui. Tem a Valentina, a Gabriela e eu. A Natália e a Ana Cláudia. Ana Cláudia. Como que eu leio esse número aqui, Ana Cláudia? 29 inteiros e 5 décimos? Perfeito, parabéns. E a fração dele? A barra. Quem eu coloco em cima? 29? Só o 29? Não é só o 29. 295. Isso, coloca o número inteiro sem a vírgula. E aí embaixo, quantos que eu vou pôr? 200? 200? Não. Daí eu vou ler 259. O truque que eu acabei de ensinar. 10? Isso. Põe o número 1, aí você vem olhar quantas casas tem depois da vírgula. Uma só. Então você vai pôr 1 zero só. E o próprio nome já fala, ó. Quando tem uma casa, você não leu décimos, a parte de baixo é 10. Se você lesse centésimos, a parte de baixo seria 100. Se você lesse milésimos, a parte de baixo seria 1000. Certo? Muito bem. Escolhe alguém. Natália. Da Natália, vocês viram que é invertido? Tem escrito ali 3 décimos e ela tem que escrever o número. Como que fica o número de 3 décimos? 3 e... Ah, tá, fração, você já tá vendo a fração, ótimo. 3, não tem importância. 3 e quem embaixo? 10, muito bem. 3 décimos. Em decimal? Não. Quantos inteiros ele está falando no texto ali? Não tem, né? Quando não tem nenhum inteiro, que número que eu coloco? Nenhum. Qual o número que representa nenhum? 0. Nenhum inteiro, vírgula. Se é décimo, é uma casinha só, né? Quantos décimos? Olha aí no texto. Quantos décimos? Aqui, ó. 3. Então 0,3. Tá bom? Ou você podia fazer o quê? Dividir o 3 por 10. 0 vezes 10 dá 0, sobra 3. Põe uma vírgula, vem um 0. 3 vezes 10 dá 30. E aí, acabou. Certo? Então, muito bem. É isso aí. 0,3 e 3 décimos. Quem que falta? A Gabi e a Valentina. Escolhe uma. Valentina. Pouparam você, viu, Gabi? Vamos lá. Como que eu leio esse número, Valentina? O seu não é tão fácil também, não. Vamos ver se você vai conseguir. 0,41. Mas como que eu leio? Ó, o 0,6 se lê 6 décimos. O 0,85 se lê 85 centésimos. O 0,023 se lê 23 milésimos. E o 0,041? Será que é igual ao primeiro exemplo, o segundo exemplo ou o terceiro exemplo? O O terceiro exemplo, perfeito. Então, se você sabe quantos inteiros você tem? Quantos inteiros tem? Não, inteiros está antes da vírgula. Nenhum. Então não preciso falar inteiros. Eu vou ler o número. Qual o número que está? 41. Quantas casas ele tem? 2. Não, o número inteiro ali depois da vírgula. Todos os números aqui depois da vírgula. 3. Quando eu tenho 3 casas depois da vírgula, eu leio? Então 41 milésimos. Muito bem. Como que fica a fração disso aí? Lembra o truque? Copia o número sem vírgula. Como que fica o número sem a vírgula? Fica 0, 0, 4, 1. Só que o 0 à esquerda não vale nada.
Então eu vou pegar a borrachinha e vou apagar o zero à esquerda. Não seja um zero à esquerda. O zero à esquerda não vale nada. E agora? Se vai pôr o 1 embaixo e vai completar com a quantidade de zero, quantas casinhas tem o número. Quantas casinhas tem o número aqui depois da vírgula? 2, Olhe melhor. 3. Uma, o 0 é uma, o 4 é outra e o 1 é outra. Então temos 3. Quanto zero eu vou pôr? 3. 1, 2, 3. Como que eu leio isso aqui? 41 milésimos. Muito bem. Certo? Alguma dúvida aqui? Não? Vou fazer um teste rapidinho aqui. Quem sabe responda. Eu não vou perguntar para alguma pessoa. Como que eu leio isso daqui? Não é R$2,99. 2 inteiros. 2 inteiro. E 99 décimos. Não, centésimos. Décimos, milésimos ou centésimos? Centésimos, porque eu tenho duas casinhas. Só imaginar os 2 zeros do centro, tá bom? Como que fica a fração desse número? 299. 299 e 100. Muito bem, parabéns. Quem entendeu, beleza. Quem não entendeu, reveja a aula depois com calma, tá bom? Já fizeram as anotações? Sim. Eu vou apertar pausa para quem ainda não fez. Tá gravando? Acho que Tá. Vamos lá. Ainda no mesmo exercício 1.3, na outra página, 47. E agora? Falta a Gabi. Gabi, o seu está na fração, o seu está na representação da fração. Como que você lê essa fração? A parte de cima e a parte de baixo. Essa daqui, cadê? Deixa eu achar. Essa daqui, ó. Perfeito. Se ela, os 5 décimos é o mesmo jeito que eu leio a representação decimal e como se lê a representação fracionária? Sim, é a mesma, tá? Quando eu tenho 10 embaixo, 100 embaixo, 1000 embaixo, é assim, eu leio o número décimos, se for o 10, se for o 100, o número centésimos, e se for o 1000, o número milésimos. Então, 5 décimos, acertou. Como que ficaria a representação decimal? Parabéns. Porque 5 dividido por 10 dá 0,5. Muito bom. Escolhe um colega que agora pode começar a repetir de novo. Daiane. Daiane é sempre a preferida da turma. Ó, 8 milésimos. Você vai querer fazer a fração primeiro ou a representação decimal? 8 milésimos. A fração, então vamos lá. Quem em cima, quem embaixo? O 8 em cima. 8 milésimos. 3 zeros. E quem na frente? E o 1. 8 sobre 1000. Muito bem, parabéns. E a forma decimal? Eu tenho algum inteiro? Não. Então é 0,8. Deu 8 décimos aqui. Eu acho que não era 8 ainda, né? É mais um zero. Mais um zero, muito bom. Nenhum décimo. E mais um zero. Mais um zero, nenhum centésimo. Agora Isso, milésimo. 8 milésimos. Parabéns, é isso mesmo. Muito bom. Gostando de ver. Escolhe. Elias. Elias, não é difícil. Se você prestou atenção no que ela fez, você vai conseguir também. ele tava olhando pra baixo. Ai, meu Deus. Elias, como que eu leio essa fração? Isso, tem os exemplos, tá certo. Ele está olhando os exemplos lá. Muito bom. Percebeu que ele pode se basear pelos exemplos. E daí, Elias? Elias, não dê bola. Se concentra. Parem de dar risadeira.
Aí, Elias, eu vou dar uma ajuda para você aqui. Mas presta atenção na aula. Se você tivesse prestando atenção na aula, você ia ver como que a Daiane fez. Ó, o número de cima. Como que se lê? 23. O de baixo é quantos? Quando é 1000, o que eu leio? Então, leia aqui. 73 milésimos. Pronto, viu? 73 milésimos. E como que ele ficaria com a vírgula? Quem, vírgula, quem? Olha o exemplo lá. O 23 milésimos ficou assim. Como que ficaria os 73 milésimos? 0, calma aí, deixa eu ir lá. 0,073. Para aí. 73. 0,073. Muito bom. Tá bom? Vamos prestar atenção então na aula. E aqui nós terminamos o 1.3, né? Agora vem as perguntas do 1.4, isso? Sim. Vamos lá, na mesma página ainda. Deu tempo de fazer a anotação, Elias? Olha lá, Elias, volta ali. Pronto, vou apertar pausa para quem não fez a anotação. Próximo, ainda na página 47. 1.4. Junte-se com seu colega e compare os quadros. Em seguida responda. Não é para juntar nada, tá? Só preste atenção. Os procedimentos realizados pelo seu colega foram diferentes? De que forma ele procedeu? Nós fizemos tudo junto aqui, né? Então aqui seria o quê? Uma resposta pessoal é difícil. Uma resposta pessoal. Caso alguém tenha feito diferente, vamos ver o que aconteceu. Alguém fez diferente? Não, todo mundo fez daquele jeito. Do jeito que eu leio, eu escrevo. Aí eu ensinei um truque para vocês, né? O certo era não ensinar truque, e sim falar para vocês. Quando é décimos, é o 10. Quando é centésimos, é o 100. Quando é milésimos, é o 1000, tá? Então, não tem muito segredo isso aqui. B. Supondo que você vai explicar para outra pessoa como se faz as diferentes escritas de um número racional. Descreva o passo a passo para as diferentes escritas. E daí? Como que vocês poderiam descrever? Não precisa escrever aí agora, só falem para mim. Como que se faria o passo a passo para quando for um número decimal? Decimal é Quando dois tem- números depois da vírgula? Não é Tem um. 0 e 1 depois. É, mas não é só quando é o zero, gostei. Tem que lembrar que quando, por exemplo, 1,1, um inteiro e um décimo. Na fração, quando a gente fala décimo, quem é a parte de baixo? 10. E quando eu falo milésimo? 1000. E centésimo? 100. Não tem segredo, né? Olha lá. Eu gostaria que vocês copiassem essa parte. Vou apertar pausa, mas eu vou ler antes para vocês. Convertendo a representação fracionária para decimal. Quando você tem a fração e que é em decimal, você faz o seguinte: divide o numerador, ou seja, a parte de cima. Ó, faça essa anotação aqui, ó. Numerador. Aí você vem aqui e coloca o entre parênteses. Cima, a parte de cima. Pelo denominador, entre parênteses, parte de baixo. Tá bom? Esse quociente, o que é um quociente? Quem sabe me dizer? É que tem consciência. É. O que é o quociente? É o resultado da... Qual conta? De mais, menos, vezes, divisão. Divisão. Ela é chamada de razão ou quociente, tá bom? Oi. No caderno, pode ser no caderno, se vocês não acharem espaço na apostila. Se achar espaço na apostila é legal. Esse quociente pode ser o número inteiro ou não. Por exemplo, 3 meios. Ó, presta atenção aqui. 3 meios. Como que eu faço ele virar um número decimal? Eu divido de cima pelo de baixo. Não, fiz errado aqui. Não é 3 meios do meu exemplo. É 6 meios. 6 dividido por 2. 3. Como que eu leio a resposta? 3 inteiros. Ah, professor, e se eu quiser falar com vírgula? Você pode falar 3 inteiros e nenhum décimo. Ou 3 inteiros e nenhum milésimo, nenhum centésimo, tá bom? Aí,
Calma aí, deixa eu terminar de ler e explicar para vocês. Depois vocês pegam aí para copiar. Aí vem aqui, ó. Ou seja, o número decimal exato ou um número decimal com representação infinita. Por exemplo, ontem eu acho que nós vimos isso. 1/3. Quantos que dá 1/3? 1 dividido por 3. Vocês lembram quantos que dá ou não? Não. 1 dividido por 3. 1 dividido por 3. Vamos ver se vocês prestam atenção. Quem vezes 3 dá 1? 0. 0 vezes 3 dá 0. 1 que tira 0? 1. Tem 1, não tiro nada, fica 1. Tem alguém para baixar? Não. Põe uma vírgula. Automaticamente aparece um 0 aqui. Quem vezes 3 dá 10? Ou chega perto? Chega perto, é o 3. 4 vai passar. É o 3. 4 dá 12, passa. 3 vezes 3 dá 9. 10 que tira 9, 1. Como eu já tenho a vírgula, aparece um 0 automaticamente aqui. Quem vezes 3 dá perto do 10 sem passar? 3 de novo, é? 3 vezes 3 dá 9. Opa, que legal que vocês avisaram antes que eu fique que nem bobo aqui. Vai dar infinito números 3 aqui. Vai dar 0,333. Isso aqui a gente chama de decimal de representação infinita. Também conhecida como dízima periódica. Agora, olha bem. Convertendo decimal para fração. Então eu pego o número decimal lá. Vamos supor 3,581. Quero transformar em fração. Vamos seguir o que ele fala? O numerador será formado com todos os algarismos que contém o número do denominador. Então lá. Quantos algarismos? Qual o número que tem aqui? 3 em 3. 3, 5, 8, 1. E a parte de baixo? 1000. Por quê? Porque tem 3 casinhas depois da vírgula. Certo? Vou apertar pause então para vocês fazerem o registro. Nem achei a senhora não vai levar em casa. Será que a turma faz? Continuando então, ainda na página 47, 1.5. Na classe de Carlos, sexto ano B, há 36 alunos matriculados. São 15 meninos e 21 meninas. Pergunta: qual fração representa os meninos? Qual fração? 15 em cima ou embaixo? Em cima. 15 em cima e embaixo? 36 ou 21? 21. Oh, agora, ficamos na dúvida, hein? É 15... 21 é meninos e 36, né? Eu acho. É. Embaixo é o total de pessoas que tem. Quantas pessoas tem? É 21? Não, né? Então, é 15, 36... Como que eu leio isso aqui? 15... O 15 sobre 36. Como que eu leio essa fração? 536. Quase. 15, 36 avos. Ah, sabia, senhor, você quase falou. Eu vi que a hora que eu comecei a falar o A, você já completou. Que você tava só com medo de arriscar, né, Valentim? Então é 15, 36 avos. Quando é 10, é décimos. Quando é 100, é centésimos. Quando é 1000, é milésimos. Quando é qualquer número acima do 10, que não seja nem 100 nem 1000, você fala o número normal e fala depois a palavra avos. Não é avós, tá? Não vai falar 15 e 36 avós. Quem ensinou o professor Ricardo? Vou falar que nem conheço você. Tá? É avos. Ah, subiu das meninas junto. E as meninas? São 21 em cima. 21 em cima. 21 e 36 avos. Isso, 21, 36 avos. Não fala avós. É avos. É avô. Tá?
Então lá, 15,36 avos e as meninas 21,36 avos. Próxima pergunta. Diante de novas matrículas, a escola abriu mais uma classe de sexto ano. Se 1/3 das meninas foram transferidas para a nova classe, que é o sexto ano C, qual fração representa o número de meninas que ficaram no sexto ano B? Professor, tem que fazer alguma coisa dividido por 3? Tem, porque eu preciso descobrir qual é 1/3 das meninas. 15, então? Meninas tem 15? Não, é 21. 21. 1/3 das meninas. Qual é 1/3 das meninas? Ó, a própria fala já fala aqui, ó. Isso, você vai fazer isso aqui, ó. 1/3 das meninas. Meninas tem quantos? 21. Quando eu tenho uma fração de alguma coisa, do alguma coisa ou das alguma coisa, você vai trocar essa palavra por uma multiplicação. Então fica 1/3 vezes 21. Aí você vai falar, mas professor, não dá para multiplicar 1/3 de 21. Você tem que fazer o 21 virar fração. Como que eu leio? 21 Inteiros. Quem que vem embaixo? Número 1. Porque 21 dividido por 1 dá 21 inteiros, tá bom? Agora ficou fácil. Quando eu tenho multiplicação de frações, o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 1 vezes 21 dá 21. 3 vezes 1, 3. Aí chega no que você já tinha pensado de cabeça. Ah, professor, mas se eu já tinha pensado de cabeça, por que complicar? Porque vai chegar a fração que não dá para fazer de cabeça. Então tem que aprender a fazer isso. Aí 21 dividido por 3, você vai pensar na tabuada do 3. Quem vezes 3 dá 21? 7. É o 7. Então quantas meninas foi para outra sala? 7. Se tinha 21 meninas e 7 foram para outra sala, qual é a fração do sexto ano B agora em relação às meninas? Quantas meninas vai ter? 21 barra 7? Tem 21 meninas? Não, 7 barra 36. Não, calma aí. A sala tinha 36 alunos, tinha 15 meninos e 21 meninas. Saiu 7 meninas dessa sala. 7 barra 21 tira 7. 21 tira 7. 21 tira 7. 21 menos 7. 14. Olha aqui, ó. 1 dá para tirar 7? Não. Empresta do 2. O 2 fica com 1. Aqui fica com 11. 7 para chegar no 11 faltou 4. 1 tira 0. 1. Quantas meninas ficaram lá? Qual é a fração então? 14,36 avos. Ah, mas calma aí. Tem 36 alunos ainda naquela sala? Não. Por que não mais? Porque saiu 7. Qual conta que eu faço agora? 29. Como que você chegou nessa conclusão? 36 menos 7. Né? Vai dar 16 tira 7, 9. 2 tira 0, 9. Isso. Então ficou 14,29 avos. Certo? Só lembrar de avós. Só lembrar dos avós aí. Próxima letra. Tem letra ainda? Acabou? Oh, não era para fechar. Então, eu vou finalizar a aula e eu volto aqui para vocês fazerem anotações. Então, por aqui nós terminamos a aula de hoje. Encerramos a situação aprendizagem 2. Lição de casa para amanhã. Para amanhã, que nós vamos começar com a lição amanhã e terminar na terça. Situação aprendizagem 3. Podem fazer os exercícios da situação aprendizagem 3. Lembre, precisa de transferidor. Ah, professor, meu transferidor ganhei do governo, eu perdi. Empresta o da escola hoje, devolve certinho amanhã, tá bom? Professor. E por aqui nós paramos a aula de hoje. Pode falar.